O jejum tem muitos benefícios. Benefícios físicos, para a saúde física, benefícios para a saúde emocional e os benefícios da saúde espiritual. Isso é um fato. É tanto que muitas religiões também se utilizam do jejum. Mas hoje eu quero trazer para você num vídeo o maior benefício do jejum para um cristão. O que, na minha opinião, é o maior benefício, o que pode acarretar. E mostrar para você que o jejum é um caminho, um trilho seguido para chegar nesse local, que é o maior benefício do jejum. Então, antes de falar de jejum, vamos lembrar o que é jejum, né? Jejum é se abster de alguma coisa. Milenarmente falando, jejum é se abster de comida, né? Claro que a gente pode aqui hoje, no nosso mundo contemporâneo, existe um jejum de internet, jejum de palavras, jejum de tempo, jejum de delícias, jejum de um monte de coisas que podem sim entrar na nossa gama de jejum. A gente realmente pode fazer, principalmente quando aquilo é algo que nos faz ter muito prazer e principalmente quando nos domina, podemos fazer. Mas eu quero falar do jejum lá de trás, né? De como começou, que é o jejum de comida, né? O jejum de sólidos. E a gente entender qual o grande benefício dessa disciplina ao físico e essa grande disciplina para a alma, para a gente chegar ao que é o maior benefício do jejum. Então vamos lá, Deus criou em nós uma grande necessidade para a nossa própria sobrevivência, que é a necessidade de comer. Comer não é só algo que nos dá prazer. Claro que comida, quando a gente está comendo algo, nós liberamos enzimas, né? De alegria, de prazer, e isso também é muito bom. Comer afeta o físico e afeta a nossa alma. E comer é essencial para nós. Nós acordamos de manhã, a maioria de nós acorda de manhã e quer tomar um café da manhã. Quer comer um pão, quer comer um cuscuz, uma tapioca, um café com leite, uma vitamina. E aí no meio da manhã come mais alguma coisa, na hora do almoço almoça, à tarde tem um lanche, à noite quase ninguém consegue dormir sem comer alguma coisinha, não é verdade? Por quê? Porque faz parte da necessidade. A comida é essencial. Se eu estivesse na igreja, eu ia falar, repita comigo. A comida é essencial para a nossa própria sobrevivência. Então, o que é jejum? O jejum é o domínio que eu tenho agora do meu corpo e do meu emocional. Eu acordo de manhã e eu já digo não a uma necessidade. Meu estômago está dizendo, por favor, me abasteça para eu te dar energia e você poder trabalhar o dia todo. E eu digo, não, hoje eu prefiro as coisas espirituais. E aí ele vai, resiste, você vai passando o dia, quando chega na hora do almoço, aí o estômago de novo reclama e fala, manda comida, porque eu estou precisando para gerar energia para você. E você mais uma vez se volta àquilo que é essencial e diz para ele, não vou te dar comida. E aí começa uma guerra, porque ele vai começar a fazer chantagens com você. Ele vai dizer, eu vou jogar então uma dor de cabeça em você, vamos ver se você vai aguentar. E aí o estômago manda lá uma informação, começa uma guerra, né, dentro de você, e aí você começa a ter uma dor de cabeça. Quando é umas 4 da tarde, o estômago grita, por favor, uma bolachinha, um café. E aí você mais uma vez vai dizer não. Ele fala, então eu vou mandar agora uma fraqueza, uma tontura, vamos ver se você vai suportar dor de cabeça, fraqueza, tontura. É uma guerra que, irmãos, eu até costumo brincar que o diabo fica até de longe, só assistindo, porque ele não precisa nem entrar, uma guerra interna muito grande. E aí ao longo do tempo, quando você se habitua a jejuar, você gera então uma disciplina, por isso que jejum se chama disciplina espiritual. Você está disciplinando o seu corpo ao que é essencial e fazê-lo entender que quem está no governo dele não é aquilo que é essencial para ele, mas você é que está no governo, priorizando as coisas espirituais em detrimento de algo que é essencial para você. Disciplina é ensino, disciplina também é correção. Você está fazendo correções no seu modo de vida através do jejum. Então vamos lá, lembrado agora o que é jejum, vamos para o que é essencial à nossa carne. Quando eu falo nossa carne, já não é mais o estômago, é o estômago do nosso espírito que nasceu morto, é o estômago da alma, que é o pecado.
O pecado, ele é essencial para todos nós, porque a Bíblia diz que em iniquidade fui formado. O salmista disse isso, em iniquidade fui formado. Nós nascemos na natureza adâmica, ninguém já nasce aceitando Jesus, então a gente já nasce com uma necessidade de pecar. É tanto que até as crianças, elas erram, elas costumeiramente no aprendizado da vida, elas vão errando. E Cristo só entra mesmo em nós, com o seu Espírito Santo, quando nós o aceitamos. E cada um de nós tem uma história diferente, cada um de nós tem uma vivência, uma vida diferente e hábitos diferentes. Mas todos, sem exceção, temos o hábito de pecar. Quando eu falo em pecar, eu estou falando de receber ofensas, dar ofensas, não perdoar pessoas, não pedir perdão de pessoas, contender, brigar. A gente tem facilidade para essas coisas, se magoar com pessoas, ter às vezes uma vida libertina na área sexual, enfim, são inúmeros pecados, são diversos pecados, e a gente está habituado a pecar. E quando a gente começa a jejuar, a gente começa a disciplinar o corpo e a alma naquilo que é essencial, nós naturalmente estamos ensinando a nossa alma e o nosso espírito que quem está no controle é nós. E quando o pecado então vier, já que agora eu aprendi a dizer não ao que é essencial, imagina, você 4 da tarde em jejum o dia todo e alguém te oferece um pedaço de bolo, aquele bolo de queijo cremoso, com café, e aí você fala não. Quando você aprende a dizer não ao que é essencial para a vida, você também aprende a dizer não ao que é essencial para a vida do homem caído, que é o pecado. Então, quando o pecado vier, você já estará habituado a dizer não a ele. Você estará habituado a começar a compreender a vontade de Deus e a fazer a vontade de Deus. Para mim, este é o maior benefício de todos que o jejum pode ter, porque o jejum me leva então a me habituar agora a fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai. E isso na verdade já está escrito, né? Lá em Isaías capítulo 58, Deus fala por este profeta qual é a vontade dele acerca do jejum e qual é o jejum agradável a ele. E nós precisamos entender que o nosso jejum da abstenção de alguma coisa que nos dá muito prazer ou que às vezes até nos domina, vai nos ensinar agora a fazer a vontade de Deus. Porque muitas vezes a gente não faz jejum, a gente só passa fome. Porque a gente faz jejum, mas está fazendo um monte de coisa errada e fora da vontade de Deus. E não é isso que Deus quer. E eu queria mostrar para você esse texto do livro de Isaías, capítulo 58, que é um texto riquíssimo e a gente aprende muita coisa com ele. Vai dizer assim a partir do verso 1: grita, pois, a plenos pulmões, não te contenhas e levanta a tua voz como uma trombeta e faz ver ao povo a sua própria transgressão. Mostra à casa de Jacó o seu pecado. Pois ainda assim, este povo tenta me encontrar dia e noite. Olha, não parece uma coisa boa? Este povo, eles parecem mesmo pessoas desejosas de conhecer as minhas orientações, como se formassem uma nação que faz o que é certo e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Solicitam-me decisões justas e demonstram a vontade de que Deus se aproxime deles. Olha, a aparência, tem uma aparência aqui na vida espiritual deste povo, né? E eles ainda questionam: por que jejuamos regularmente, se tu não reparas? Temos mortificado e humilhado sobremaneira nossas almas, e tu não tomas conhecimento de tudo isso? Eles estavam jejuando e Deus não estava respondendo. A razão está em que no dia do vosso jejum, correis atrás dos vossos próprios desejos e dos vossos próprios negócios, assim como também explorai os vossos trabalhadores. Ora, o motivo está em que o vosso jejum sempre termina em discussão e rixa, em brigas violentas, com socos e outras brutalidades. Não é possível que continueis a jejuar deste modo e ainda espereis que a vossa voz venha a ser ouvida dos altos céus. O que Deus está falando aqui? O jejum não é um ritual apenas. O jejum não pode ser algo religioso,
que eu cumpra um protocolo da minha religião. Não pode. O jejum precisa estar associado a uma vida reta, piedosa, temente e que busca a face do Altíssimo, que quer encontrá-la e que quer saber a sua vontade, quer ter essa vontade impregnada no seu coração e viver uma vida de retidão. O jejum precisa estar vinculado a isso. E eu costumo dizer que na maioria das vezes nós começamos jejuns, principalmente quando somos novos, convertidos, e é esse jejum que mortifica a carne, que vai me ensinar a mortificar a velha pessoa e fazer nascer uma nova pessoa. Eu me lembro, eu me reconciliei com Deus em 31 de dezembro de 2001, e eu passei muitos anos jejuando. Eu não consegui ganhar peso de jeito nenhum, porque eu jejuava muito, de muitas maneiras, muitos dias, de muitas formas. Às vezes era jejum de sólido por muitos dias, era jejuns de, eu vou passar uma semana só comendo pão e água, aí eu comia um pão de manhã, um pão na hora do almoço e um pãozinho à noite com água por uma semana. E esses jejuns, dentre muitos outros, hoje eu percebo isso, foi o que me ajudou, me colocou numa trilha, num caminho para encontrar este jejum, que é o jejum do pecado, que aí você passa agora a jejuar do pecado. Não que quando a gente já encontre esse tempo de maturidade, a gente agora abandone essa disciplina espiritual, jamais, não é isso. Mas ela nos leva a um outro patamar de vida com Deus. E aí segue o texto dizendo: porventura foi esse o jejum que eu idealizei? Apenas um dia separado para que o ser humano pareça contrito, triste, incline a cabeça como o junco no brejo e se deite sobre pano de saco e cinzas em sinal de grande lamento? Ora, é isso que chamas jejum e dia agradável ao Senhor? Não, nada disso. O jejum que eu desejo não é o jejum que eu desejo é este: que libertes das amarras da malignidade e da injustiça, que desfaças as ataduras da opressão, que ponhas em liberdade os oprimidos e que despedaces todo jugo. Deus já começa dizendo que para ele é jejum. Só que a maioria das vezes a gente já não consegue fazer nesse jejum. Isso aqui é jejum upgrade, isso aqui é jejum nível hardcore, e a gente não começa fazendo esse tipo de jejum. Para a gente começar a crescer na vida espiritual, a gente começa no jejum de comida. Jejum de comida, jejum de rede social, jejum de chocolate, de café, de refrigerante, jejum de palavras, Teve um irmão que chegou para mim um dia e falou: pastor, estou fazendo um jejum de palavrão. Eu falei: que, irmão? Isso aí já nem podia ter na sua vida, você está louco? Como assim jejum de palavrão? Ele falou: pastor, fácil para você falar isso. Para você que já cresceu, para você que já está com algum nível de maturidade em relação a mim. Para mim, falar palavrão faz parte da minha vida, é como comer arroz e feijão. Eu não consigo. Então agora eu estou fazendo um sacrifício. Não falar palavrão para mim, pastor, é um sacrifício. E eu vou começar esse jejum. O Senhor me ajuda, me abençoa. Aí eu entendi, fiquei constrangido e falei: claro, querido, me perdoe pela minha presunção. Eu vou ajudar você. E eu digo: você vai vencer. E depois desse jejum você vai aumentar esses jejuns e vai chegar em um patamar de cumprir a vontade de Deus, conhecer a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus, que você vai ver a alegria que vai ser essa vivência na presença de Deus. E esse irmão venceu isso. Hoje ele não fala mais palavrão, é uma pessoa que é feliz e alegre em bem dizer o nome do Senhor, apenas em louvá-lo, com palavras que exaltam o nome dele. Então, aqui começa, lá no começo a gente viu que o jejum com rixa, com contenda, com brutalidades, com ofensas, não vale. Deus não quer isso. E nós somos muito fáceis em ter esse tipo de comportamento, contender, não é? Que a gente é fácil em brigar no trânsito, brigar com a mulher, brigar com o marido, ficar chateado com alguém, aceitar ofensa, receber ofensa, ficar ofendido com alguém, magoado. Deus não quer isso para nós. Deus quer que a gente jejue de tal modo que alcance um ponto da vida que quando vem a ofensa, a gente põe a ofensa de lado, porque a gente não se ofende mais. A gente já entendeu a obra que Cristo fez por nós
e a gente agora vai fazer a mesma obra. Não recebe ofensa, perdoa as pessoas, continua caminhando com elas, mesmo elas continuando a nos ofender, mas só o jejum pode nos levar a esse patamar. Continuando a leitura, já para quase encerrar, é porque eu acho isso aqui de um ensino tremendo para as nossas vidas. Verso 7. Ora, é partilhar teu alimento com o faminto, isso ainda é o jejum que agrada a Deus. É partilhar teu alimento com o faminto, abrigar o pobre, o desamparado, vestir o nu e o sem teto que encontraste, e não recusar tua ajuda ao próximo. Deus está dizendo, o jejum que me agrada é isso. Só que isso não elimina o jejum das delícias, da comida, da rede social, das palavras, ou como disse esse meu amigo, até dos palavrões, né? Não anula, porque é este jejum aqui, físico, que vai nos levar a este jejum espiritual. Quando fizeres assim, ou seja, quando você alcançar esse nível de jejum, então a tua luz resplandecerá como o amanhecer, e prontamente surgirá a tua cura. A tua retidão caminhará adiante de ti. Sabe o que é isso, querido? Cartão postal. Quando você chegar em qualquer lugar, ou quando alguém falar o seu nome, vão dizer, eu conheço. Gente reta, gente que anda na presença de Deus, que vive na presença de Deus. Por quê? Porque você vai ter uma vida de retidão, de um caráter, que é o caráter, na verdade, de Cristo, saindo de você para as pessoas. Então essa tua retidão, ela irá adiante de você, e a glória do Senhor guardará a tua retaguarda. O Senhor vai estar te protegendo contra todo mal. Assim clamarás ao Senhor, e Ele te atenderá. Gritarás por socorro, e o Eterno te responderá, eis-me aqui. Mas isto, se afastares do meio de ti o jugo opressor, a língua e os gestos acusadores e a falsidade do falar, e se com renúncia própria beneficiares os que têm fome e buscares satisfazer o anseio dos aflitos, então naturalmente a tua luz despontará nas trevas e a tua noite será como o meio-dia. Que lindo, irmãos, ler isso aqui. Quero trazer um segredo para você, que eu li em um comentário bíblico uma vez, e aquilo me engrandeceu muito, me enriqueceu demais. Um comentarista bíblico colocou aqui, não era nessa Bíblia, era em outra, no versículo 9, eis-me aqui. Eis-me aqui tinham dois verbetes no hebraico. O verbete das pessoas comuns e o verbete eis-me aqui usado apenas pelos escravos. Então, quando vocês chamavam uma pessoa, algum voluntário aqui para me ajudar a trocar uma lâmpada, aí uma pessoa que não era escrava dizia, eis-me aqui, no verbete em hebraico, que eu não vou me lembrar de jeito nenhum qual é. E se fosse um escravo, ele não poderia usar esse verbete. O escravo teria que dizer rinê. Rinê era apenas dos escravos. Somente os escravos usavam esse linguajar. Sabe o que está escrito aqui em Isaías 58, verso 9? Quando Deus diz eis-me aqui, Deus diz rinê. Meu Deus, como isso é profundo. Ele se colocando como um servo, como um escravo, para atender aquela pessoa que na verdade está atendendo aos anseios dele. Aí Deus se coloca como uma pessoa para prontamente atender essa pessoa. Irmãos, como isso é profundo, porque Ele, sendo Deus, se tornou nosso servo. Jesus veio para servir e não para ser servido. Jesus serviu como um escravo aqui nessa terra. E da mesma forma Ele disse, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, pedirão o que quiserem ao meu Pai e Ele concederá. Rinê, é isso. Quando a gente se prontifica a obedecer a Deus e buscar fazer a vontade dEle, entender o que Ele quer e mergulhar nisso diante de Deus, então o Senhor, Ele se coloca como um servo para nossas vidas. Brota uma luz em nós, a nossa cura chega e a nossa noite é como o meio-dia, porque o Senhor está conosco o tempo inteiro. Então, eu volto a dizer para você,
que o maior benefício do jejum, dentre todos, e são muitos os benefícios do jejum, o maior deles é nós encontrarmos a vontade de Deus, é desligarmos as ataduras da malignidade, da opressão, da injustiça, da falsidade, da língua acusadora, do dedo acusador. É ser uma pessoa pacificadora, é ser uma pessoa alegre, uma pessoa que não recebe ofensa, que não ofende pessoas e que vive uma vida pronta para engrandecer o nome de Jesus. Que você encontre isso diante de Deus e tenha uma vida que glorifica o Pai. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a estimular você a jejuar, a estimular você a criar novos hábitos e a encontrar um domínio, não só na carne, não só naquilo que é essencial para o seu estômago, mas também para aquilo que é essencial para a vida da velha pessoa, aquilo que é essencial para aquele espírito morto que a gente carregou até achar Jesus, que é o pecado, e a gente poder dizer não, encontrar um domínio e poder dizer não ao pecado também. Que o Senhor te abençoe. Fique na paz, em nome de Jesus. Amém.